No vídeo de hoje você vai aprender a criar este gráfico aqui. Olha só que legal esse gráfico exibindo as notas de alguns alunos para determinadas disciplinas. Se eu clicar aqui em um aluno específico, ele vai realçar aquele aluno nas suas notas, destacando dos demais. Bem legal, né? Eu tive essa ideia aqui, ó, através de um livro, que aliás eu recomendo fortemente a leitura. É um livro sensacional, The Big Book of Dashboards. Se eu olhar aqui, ó, na página 67, ele me mostrou esse visual que eu fiquei muito encantado, fazendo a comparação ali de alguns palestrantes. E eu pensei, o próximo eu consigo chegar disso aqui usando o Power BI? Bom, eu consegui. E você vai aprender a fazer isso agora. Então fica até o final porque tem vários truques nesse vídeo. Inclusive tem um recurso do Power BI que eu nunca tinha utilizado e achei que eu nunca ia utilizar. Então, vamos nessa. Já estou com os dados aqui dentro do Power BI. Eu utilizei, na verdade, o ChatGPT para gerar esses dados aqui, para fazer algo muito parecido com aquilo que a gente viu lá no livro, ok? O que são esses dados aqui? São os registros de notas de alunos, tá? Então eu tenho uma tabela aqui com o ID, o registro, né? De cada ID diferente aqui, dos registros da tabela. Eu tenho aqui o código e o nome do aluno, o código e o nome da disciplina, apenas 3 disciplinas, tá? E 50 alunos, ok? Eu pedi já para gerar, de fato, nessa formação de código e nome, para a gente tentar imitar o próximo aqui da realidade, e até se eu precisar utilizar códigos e tal, vai ficar mais fácil, tá? E uma coluna aqui aleatória com as notas de 0 a 10, ok? Bom, não tem muito segredo, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar essa tabela, porque eu vou criar como se fosse aqui uma dimensão de alunos, tá? Na verdade, não é nenhuma dimensão, porque se você estiver utilizando aí, por exemplo, os dados reais, você vai ter que criar uma tabela extra, uma tabela auxiliar dos alunos, tá? Para você colocar naquele seletor ali. Porque a gente vai utilizar aquela dinâmica de clicar e ele não pode filtrar o gráfico, tá? Ele vai realçar o valor, no caso ali, né, do correspondente àquele aluno, e a gente só consegue fazer isso com uma tabela auxiliar, tá? Então você vai ter que criar uma tabela auxiliar com com os nomes dos alunos aqui no nosso exemplo, mas você aplica na sua realidade, tá? Como é que a gente faz isso aqui, ó? Eu vou simplesmente selecionar a coluna de alunos, código e nome, clicar em esse botão direito e remover outras colunas, tá? Depois eu venho aqui, ó, remover linhas, remover duplicadas, que eu garanto que eu tenho apenas 50 registros, tá? 50 alunos diferentes aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna aqui extra, que mais pra frente eu vou te explicar o porquê que eu tô criando ela, tá? Vai fazer sentido lá na frente, mas eu vou criar logo aqui, pra gente não precisar aqui voltar por Power Query, ok? Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar coluna, e vai ser uma coluna de índice, e ela vai começar a partir do 1, tá? Do 1 até o 50. Então tem uma coluna extra aqui do 1 até o 50 de índice. O que é que eu vou fazer com essa coluna? Eu vou lá na minha tabela de notas e vou mesclar. Antes, deixa eu só alterar o nome aqui, tá? Alunos. Pronto. Opa, saiu um P aqui. Alunos. Ok, vou voltar na minha tabela aqui ó, e vou mesclar com essa tabela aqui que eu acabei de criar, trazendo para a minha tabela de notas aqui o índice daquele aluno lá, ok? Então vou clicar aqui, ó, inicial, página inicial, mesclar consultas, escolher a minha tabelinha nova aqui, ó, tabela alunos, tá? E vou fazer a ligação entre elas, código do aluno, 150 correspondências, perfeito, dou um OK aqui. Vou expandir, clico aqui em expandir, tá? E aqui na expansão eu vou querer simplesmente o índice, não preciso das outras informações, tá? Vou desmarcar aqui também para ele usar mesmo o nome da coluna como índice e não pegar da tabela. Clico em OK aqui. Pronto, é só isso aqui que a gente precisa fazer aqui dentro. Vou fechar e aplicar. Depois que eu fizer isso, fechar e aplicar, eu venho aqui ó, nas relações das tabelas, porque o seu Power BI provavelmente está configurado para fazer essa ligação automaticamente. Ele vai encontrar as correspondências automaticamente, né? A gente não vai fazer isso. Nessa tabela auxiliar você não precisa fazer isso, tá? Porque a gente vai fazer essa correlação, essa ligação entre elas através de medidas, ok? Então a gente pode excluir aqui sem medo, ok? Vamos lá, então vamos lá para a nossa área de gráfico e aqui eu vou começar a criar o meu gráfico. Vou clicar aqui e escolher o meu gráfico de dispersão. O tipo de gráfico que eu estou utilizando é o gráfico de dispersão, ok? Aqui no meu eixo X eu vou colocar o nome da disciplina, eixo X, ok? Vou colocar as notas aqui no eixo Y e vou colocar aqui o nome do aluno na legenda para ele fazer a distinção das bolinhas ali. Vou colocar aqui na legenda. E ficou essa bagunça aqui, essa coisa horrível. Tudo colorido, obviamente a gente precisa fazer algumas alterações aqui. E quais são as alterações que a gente fazer? Antes de a gente avançar, eu quero que você tenha em mente uma coisa interessante. A gente precisa, para causar aquele efeito, criar uma dispersão aqui nessas bolinhas, né? Ou seja, aqui está tudo em cima, aqui está certo, obviamente, porque aqui são os alunos, são todos os alunos com as notas deles,
para para disciplina de ciências. Aqui são todos os alunos com a nota deles para matemática e todos os alunos com as notas deles para português, tá? A gente quer criar aquele efeito de dispersão aqui, tá? E essa área aqui, ó, vai permanecer para uma disciplina, essa outra área aqui para outra disciplina e essa outra área aqui para outra disciplina. E a gente vai causar essa dispersão. Mas você concorda comigo que eu não tenho como causar essa dispersão aqui no eixo X, ou seja, eu tenho que trabalhar com o eixo X para causar essa dispersão, jogar as bolinhas aqui para o lado, mas eu não tenho como fazer isso com nome aqui, com letra, com string. Eu preciso de um valor numérico aqui e atribuir um valor numérico dentro desse eixo X para cada bolinha dessa, beleza? Vamos por partes, tá? Então vamos transformar primeiro aqui esse eixo aqui, tirar esses nomes e colocar números aqui. Para isso, eu criei uma coluna, vou criar uma coluna aqui dentro, na verdade, que eu vou chamar de parâmetro. E eu vou atribuir um número para cada disciplina dessa. Então, matemática vai ser 1, português vai ser 2, ciências vai ser 3, tá? Para a gente não perder tempo eu escrevendo o código aqui, são códigos simples, tá? Então, eu vou copiar aqui da minha colinha. Mas qualquer coisa eu vou, obviamente, explicando todos os detalhes, tá? Vou clicar aqui em nova coluna. Colar. E estou utilizando um switch. Deixa eu só trocar essa que a tabela está diferente. Pronto, eu estou utilizando aqui ó, um switch. E assim, eu vou pegar aqui ó, o nome da coluna aqui, ó, código da disciplina. Então eu vou olhar para essa coluna de código da disciplina, tá? Quando ela for igual a 301, eu quero que ela me traga o número 1. Quando for igual a 302, traga o número 2. Quando for igual a 303, me traga o número 3. Então, essa nova coluna vai ser dessa forma, ok? Então eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para cada disciplina. Vou voltar lá no meu gráfico e vou substituir aqui, ó. Em vez de nome da disciplina aqui, eu posso agora trocar isso aqui e colocar parâmetro, ok? Pronto. Continua a mesma coisa. A gente precisa fazer uma alteração agora para causar essa dispersão. E aí eu vou te chamar a atenção para outro detalhe nessa dispersão, tá? Você concorda comigo que quando eu causar aqui a minha dispersão, tá? Essa distribuição aqui, o deslocamento horizontal dele no eixo X, ele não tem valor nenhum informativo, tá? É simplesmente estético. Mas eu preciso respeitar alguns limites, tá? Então se eu tenho o número 1 aqui, lá que a gente viu que era matemática, eu preciso causar uma dispersão em todas essas bolinhas aqui, ó, que correspondem à matemática, da disciplina de matemática, que de certa forma aqui no eixo X, que ela que ela seja maior do que 1 e seja menor do que 2. Entendeu? Ou seja, eu vou pegar todas essas bolinhas, vou fazer uma dispersão nela aqui dentro, mas eu tenho que criar números aqui no eixo X que seja maior do que 1 e menor do que 2. Porque se eu pegar uma bolinha dessa aqui, que é de matemática, e atribuir um valor a ela de 2,7, ela já vai invadir o espaço aqui de matemática, ou de ciências, ou de português, seja qual for outra disciplina. Ou seja, para a disciplina do código 1, o valor no X tem que ser de 1 até 2, não pode ser igual a 2, tá? Maior que 1 e menor que 2. Para a disciplina que tem o valor 2 aqui, os valores dessa bolinha aqui no eixo X tem que ser maior que 2 e menor que 3. E para as bolinhas do número 3 aqui, os valores no eixo X tem que ser maior do que 3 e menor que 4, ok? Ó, a partir de agora é muita lógica, tá? E aqui muito provavelmente você não vai poder pegar o código que eu vou utilizar aqui, a lógica que eu utilizei, você pode utilizar, tá? O raciocínio você pode até utilizar. Mas você não tem como copiar esse código aqui e aplicar na sua realidade, porque você vai ter que ver como os seus dados vão se comportar para fazer essa distribuição. Você vai ter que encontrar a lógica, na verdade, para criar essa dispersão aqui, ok? E eu vou explicar, obviamente, tudo que eu fui fazendo aqui para você conseguir adaptar na sua realidade. Beleza? Então, vamos com calma, que essa parte é a parte mais difícil desse vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Você concorda comigo que eu já tenho algo aqui meio que desenhado? Ou seja, todas as notas que para matemática, no meu eixo aqui, ela tem que ser maior do que 1 e menor que 2. Beleza? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho aqui ó, a nota do meu aluno e eu tenho aqui também o parâmetro, que é o eixo X que a gente está utilizando lá. Você concorda comigo que se eu dividir essa nota aqui, bora dividir ela aqui por 10, beleza? Então eu vou dividir aqui por 10, então esse valor de nota aqui vai ficar 0,75. E eu posso somar ao meu parâmetro. Então eu vou criar uma nova coluna, que ela vai ser a soma do parâmetro mais 0,75. Então ela vai ficar 1,75. Aqui embaixo, em matemática, em português, que é o código 2, eu vou dividir aqui por 10, né? Então vai ficar 0,83 e vou somar o parâmetro, então vai ficar 2,83. Usando esse raciocínio, eu garanto que
o meu valor aqui, ó, do meu eixo, toda vez que for português ele não vai passar de 3, toda vez que for matemática ele não vai passar do 2, e toda vez que for ciências aqui ele não vai passar do 4, porque ele vai somar 3 mais 0, alguma coisa, ok? Então eu fui aplicando essa lógica para criar essa nova coluna do eixo ali, beleza? Só que aí você vai encontrar um outro problema, e é aí que entra o índice. Por que eu estou utilizando esse índice aqui? Por que eu criei essa coluna de índice? Eu preciso garantir também que esse novo eixo, que essa nova coluna, tenha todos os valores diferentes. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, 150 linhas, então 150 linhas, tá vendo? Eu preciso garantir que eu tenha aqui no eixo 150 valores diferentes e ainda se encaixe para cada disciplina dentro do seu intervalo, tá? Então é nisso que é complicado você chegar nessa situação, nessa lógica, tá? Tipo assim, mas você vai ter que olhar os seus dados e ver como você vai aplicar isso aqui na sua realidade, ok? Eu vou mostrar a fórmula que eu utilizei aqui, a lógica que eu utilizei, e vou explicar para você os detalhes, tá? Eu vou criar uma nova coluna. Essa coluna eu vou dar o nome de eixo, porque é a coluna que eu vou utilizar lá como eixo, ok? Ela é bem simples, tá? Deixa eu só trocar aqui, ó, da minha... O que é que eu vou fazer, ó? Shift, eu vou selecionar aqui, ó, porque se repete várias vezes, né? Então, para eu mudar tudo simultaneamente, Ctrl Shift L. Então ele vai selecionar tudo, e agora eu posso escrever, ele vai mudar todas as correspondências simultaneamente, tá? Pronto, notas alunos, dá um Enter. Então perceba aqui, ó, criei uma nova coluna. Se eu selecionar aqui, ó, tem uns 150 linhas, 150 valores distintos. Isso aqui para mim já vai funcionar. Como foi que eu cheguei nessa medida aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para te explicar. Bom, eu tenho aqui, ó, um switch, tá? Por que eu vou explicar também por que eu estou utilizando esse switch. Mas se atenha a esse valor aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, notas do... Eu tô pegando meu parâmetro, que é essa coluna aqui, tá? Essa coluna aqui. Pegando meu parâmetro. E tô somando a ele a nota, aquilo que eu te falei antes, tá? Ou seja, eu peguei esse 0,01 aqui, ó. Peguei esse 0,01 aqui e multipliquei pelas notas dele, tá? Ou seja, eu tô pegando esse valor aqui, ó, 7,5, multiplicando por 0,011, ok? E ainda tô somando isso aqui ao índice. Por que eu estou fazendo essa soma do índice aqui, multiplicado também por 0,011? Por que eu estou somando ao índice também? E por que eu criei esse índice? Lembra que eu falei que nessa coluna aqui eu preciso ter todos os valores distintos. Quando eu criei o índice, eu criei um valor para cada, né? O índice vai de 1 até 50. Cada aluno ele vai receber um valor diferente, do 1 até o 50. E aí, quando eu jogo ele na fórmula também, eu aumento a probabilidade de eu não repetir os números quando eu jogo ele na função, né? E, obviamente, eu estou multiplicando por 0,011 também aqui, ó, para quando eu somar, de fato, ele não ultrapasse o limite do range, né? Matemática tem que ser maior que 1 e menor que 2. Português tem que ser maior que 2 e menor que 3. Então, eu sempre estou multiplicando por 0,0 alguma coisa para ele diminuir bastante o número, para quando eu somar ao parâmetro, ele não ultrapasse o meu range. Ok? E por que eu estou usando o switch? Porque o meu índice ele vai de 1 até 50, tá? Então eu preciso aqui, ó, garantir que quando ele for maior do que 9, ele vai multiplicar por 0,011, né? Quase dividir aí por 1000, por 100, sei lá. E aqui embaixo, ó, se ele não for maior, se ele for de 9 para baixo, né? Ele multiplica só por 0,01. Ou seja, eu posso diminuir aqui o número, ok? É um pouco complexo. Se não entendeu a lógica, dá um pause, volta um pouquinho, assiste novamente. Mas tenha em mente o seguinte, você precisa criar uma coluna aqui, que precisa ter todos os valores diferentes. Por que tem que ter todos os valores diferentes? Porque se tiver valores repetidos aqui, na hora que eu selecionar o aluno ali, ele não vai conseguir filtrar, porque tem dois alunos que têm o mesmo valor no eixo, e aí ele não vai aparecer lá, ok? Então eu preciso garantir que tenham todos os números diferentes aqui, e ele precisa encaixar dentro do range. Matemática tem que ser maior que 1, menor que 2, português maior que 2, menor que 3, e ciências maior que 3, menor que 4. Para fazer isso, eu estou utilizando parâmetro, multiplicando e somando a nota multiplicado por 0,0 alguma coisa, e somando também o índice multiplicado por 0,0 alguma coisa. Ou seja, eu estou colocando valores, variáveis na minha equação aqui, para eu garantir valores diferentes e valores pequenos, né, para não ultrapassar quando eu fazer a soma com o parâmetro. Ok?
Feito isso, a gente vai voltar lá para o nosso visual, nosso eixo já está criado aqui, e a gente vai substituir agora, em vez de utilizar aqui o parâmetro, eu vou utilizar de fato a minha coluna de eixo que eu acabei de criar. E aí, antes, deixa eu vou tirar aqui o nome do aluno. E agora eu vou pegar aqui, ó, no parâmetro, eu vou trocar aqui e vou colocar o eixo, que é a coluna que eu acabei de criar. E olha lá que bonito. Não tá tão bonito ainda não. Bora consertar, porque o mais difícil já foi. E agora a gente vai se concentrar no visual dele. Mas você já consegue perceber aqui, ó. Já consegue perceber que aqui, ó, eu tenho uma dispersão, ó, do 1 até o número 2 aqui, ó. Então tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui corresponde às minhas notas de matemática. Tudo isso aqui corresponde às minhas notas de português e tudo isso aqui corresponde às minhas notas de ciências. E agora a gente vai trabalhar no visual para isso aqui ficar realmente bem bonito, bem agradável de se ver, ok? Vamos lá, clico no meu gráfico, vamos aqui transformar ele. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, no eixo X, eu quero garantir que ele comece a partir do 1 e vai até, eu posso botar aqui, ó, 4.1. Esse 4.1. Pronto, 4.1 já está de bom tamanho, ó. Ou seja, eu estou dando um espaçozinho aqui para ele não cortar uma dessas bolinhas aqui, tá? Então ele está começando do 1 até 4.1. No eixo X também eu posso tirar aqui o título, os valores eu posso tirar o título, os valores eu vou deixar por enquanto, tá? Vamos lá para o eixo Y. Eu quero que ele, ó, ele não está pegando do 0, tá vendo? Então eu vou pegar aqui, ó, do 0 e eu quero que ele vá até o 11. Pronto, então já tem um espaço aqui, ó, do 0 até a nota mais baixa, e até aqui o 11 tem um espaço aqui em cima para encaixar os meus títulos, que a gente vai colocar isso depois. Posso tirar o título do meu eixo X, do meu eixo Y, que a gente não vai precisar dele, ok? Linhas de grade a gente também vai tirar, horizontal e vertical, a gente não vai precisar, mas a gente vai precisar criar um marcadorzinho aqui, tá? A gente vai criar um marcador aqui, ó, no número 2, e um marcador aqui, uma linha, né, no número 3. Ou seja, eu vou criar duas linhas aqui para ficar bem destacado mesmo as faixas de cada disciplina, ok? Como é que a gente faz isso? Vamos lá então aqui, ó, para linhas de referências, ok? Eu vou adicionar uma nova linha aqui, ó. E aqui eu vou dar o nome no eixo dele, tá? Então vou botar no 2 aqui, eixo X, e aqui o valor dele, então eu vou botar aqui, ó, 2. Acho que é 0. Deixa eu só olhar aqui na minha... Quanto foi que eu botei? Acho que foi 2.05, se eu não me engano. Das linhas de referência, 2. É isso mesmo, 0,5. Ficou bem legal aqui, ó, porque eu consigo realmente fazer a divisão aqui sem cortar a minha bolinha, ok? Vou colocar aqui uma cor cinza, para ele não ficar tão gritante assim. Acho que aqui, tracejado mesmo, legal. Vou adicionar uma nova linha aqui, agora no 3.5. Adicionar uma nova linha. Vou dar um nome aqui de 3, que vai no eixo aqui, né? No eixo X agora. E valor 3.05. Esse ponto 0,5, ponto 1 é só para fazer um pequeno deslocamento, tá? Porque se eu deixar exatamente em cima do 3 aqui, pode acabar cortando uma dessas bolinhas aqui por causa da distribuição aqui. Então, pronto. Isso aqui está feito e agora a gente vai partir para as cores do nosso visual aqui, ok? E a gente vai fazer isso através de medidas, ok? Antes disso, vamos criar aqui o nosso seletor. Opa, deixa eu clicar aqui fora. Vou colocar um segmentador aqui do lado, onde vou colocar aqui o nome do aluno. E esse aqui eu vou pegar ele da nova tabela que a gente criou lá, que a gente fez, onde a gente duplicou. No segmentador aqui eu vou colocar ele como suspenso. Posso diminuir bastante aqui agora. Pronto, aqui tá legal. Obviamente, se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, porque não existe ainda nenhuma ligação entre elas, né? A gente rompeu a ligação lá e a gente vai criar agora essa ligação através de medida para fazer o jogo, a dinâmica das cores, tá? Beleza, eu vou criar duas cores, porque ele tem dois comportamentos diferentes. Então, a primeira cor aqui, ó, a primeira cor, eu vou criar aqui com uma condição, eu já vou copiar aqui e te explico, tá? Eu já estou utilizando códigos hexadecimal, tá? Então, eu vou clicar nova medida, Ctrl V, vou botar aqui o título dela, cor 1. Opa. Cor 1, ok. E o que é que essa cor vai fazer? É um switch. Eu vou passar aqui também duas variáveis. O que é que está fazendo aqui? Deixa eu trocar também o nome aqui, ó, alunos. Vamos lá. O que é que essa cor aqui está fazendo?
Switch, o que está faltando aqui? Será que tiver alunos, notas, alunos, nome do aluno? O return. Return. Pronto. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu criei uma variável para ele selecionar, na minha tabela original, de notas do aluno, para selecionar o nome do aluno. Ou seja, que está dentro desse gráfico aqui, né? Criei uma outra variável, que ele vai pegar aqui, ó. Na verdade é o contrário, tá? Esse aqui de baixo ele pega na tabela original, o nome do aluno. E essa primeira aqui, ele pega o nome do aluno na tabela que a gente criou. Beleza? Que está no nosso segmentador. Beleza? Deu um return, um switch aqui, ó, um true. Ou seja, quando a minha variável do meu segmentador, o nome do aluno, for igual ao nome na tabela aqui, ó, que é na tabela original, que está dentro desse gráfico, ele vai me retornar essa cor aqui, que é uma cor verde, tá? E esse aqui, quando não tiver, ele vai me retornar uma cor aqui cinza, ok? Dou um Enter aqui, você não vai ver diferença nenhuma, porque a gente vai trabalhar isso dentro da cor lá, ó. Vou pegar aqui, ó, marcadores, aqui em cores, no fx aqui, ó, de função, regra aqui, valor do campo, né, a regra, então eu vou botar aqui cor 1. Estou mostrando, porque a gente não vai utilizar essa medida, tá? Só estou mostrando o comportamento dela. Então, ó, deu um OK aqui, ó, não tem nada selecionado, então está mostrando tudo cinza. Quando eu selecionar um aqui, ó, ele vai mostrar o verdinho aqui. Tá bem pequenininho, a gente vai trabalhar também o tamanho dela. Tudo verdinho aqui, ou seja, quando eu seleciono, ou seja, aqui é Beatriz, ó, a nota dela para ciências, a nota dela português, a nota dela para matemática, ok? Pronto. A gente vai criar agora uma segunda cor. Essa segunda cor, ela vai fazer um pouco diferente. É para quando eu não tiver nada selecionado, ou seja, quando eu não estiver selecionando nada, eu quero que ele me mostre essa segunda cor, essa segunda fórmula, essa segunda condição que a gente vai criar aqui agora. Então, nova medida, cor 2, vai ser igual. Vamos mudar aqui, ó, Ctrl Shift L, notas, alunos. Pronto. O que é que está fazendo aqui, ó? Quando eu selecionar notas do aluno aqui do eixo, quando o eixo aqui ó, for maior, ou seja, estou selecionando aqui, ó, estou selecionando aqui o eixo, tá? Quando o eixo ele for maior do que 3, ele vai assumir essa cor aqui, ok? Quando ele for maior do que 2, ele vai assumir essa cor aqui. E quando não for nenhum dos dois, né, que é maior do que 1, vai assumir essa cor aqui. Beleza? Simples dessa forma. Tá aplicando aqui e a gente vou trocar aqui só para você enxergar como é que tá funcionando, como é que funciona isso aqui. Vou apagar. Opa, fx aqui, ó. De novo, regras, valor do campo, cor 2 agora. Cor 2. Olha lá, não tenho nada selecionado, ou seja, maior do que 3 ele assume a cor vermelha, maior do que 2 ele assume a cor amarela, maior do que 1 assume a cor verde. Beleza? E a dinâmica agora é fazer essa troca. Então, eu vou criar uma nova medida para quando eu não tiver nada selecionado, aqui no seletor, eu quero que fique assim. Eu quero que fique com essas cores. Mas quando eu selecionar um aqui, ó, eu quero que mude para aquela outra condição que a gente acabou de criar. Então, a gente vai criar agora a nossa medidazinha. Vamos lá aqui, nova medida. Vamos botar aqui cor final. Vai ser igual. Vamos lá. Então, vou usar um if aqui, tá? Se is filter, se está filtrando, se existe algum filtro aqui no nosso seletor, ele vai pegar a medida cor 1, não é isso? Cor 1, beleza? Se não tiver nada selecionado, eu quero que ele pegue cor 2. Fecha o if. E agora a gente vai trocar novamente. Eu podia ter feito isso aqui tudo em uma medida só, tá? Eu estou fazendo por parte para realmente ficar bem didático. Então, volto lá na minha função. Em vez do cor aqui, eu vou botar cor final agora. Cor final. Ok. Olha lá, ó. Estou com Beatriz selecionada aqui, então vai mostrar a medida 1. Selecionar outro, está mostrando a medida 1. Selecionando outro, mostrando a medida 1. Se eu tirar a seleção aqui, ó, ele vai mostrar a medida 2, que é a cor 2. Ok? Ou seja, são 3 condições saindo de uma condição e entrando em outra aqui, criando a nossa dinâmica. Legal, né? Bom, o que é que está faltando aqui agora? A gente trabalhar com os tamanhos, tá? Ou seja, eu quero que quando eu clicar aqui, eu selecionar um, ele crie um destaque maior para aquele aluno que está selecionado. Ou seja, eu quero que a bolinha fique um pouco maior do que o que está me apresentando aqui. Como é que a gente faz isso? A gente tem aqui dentro do gráfico, né, um parâmetro que a gente pode trabalhar com o tamanho. Então, eu vou criar também uma condição
para aplicar desse campo aqui de tamanho, tá? Então, nova medida. Vou botar o nome aqui, ó, tamanho, a mesma coisa, tá? Então, eu estou selecionando aqui a mesma coisa da cor 1 lá, notas, alunos. Então, o que é que ele está fazendo? Variável para a tabela auxiliar, variável para a tabela original, selecionando o nome do aluno, ok? Cria um switch aqui. Se o valor, se uma variável for igual a outra, se o nome do aluno for igual na tabela auxiliar, for igual ao nome do aluno da tabela original, eu quero que o valor, o tamanho da bolinha seja 12, senão ele vai botar 3 aqui, ok? Fechei o switch, dou um Enter. E agora a gente vai puxar essa medida aqui e jogar ela dentro aqui do tamanho. Okay? Tamanho, olha lá, o que eu vou fazer uma alteração aqui, ficou muito gritante aqui, ó. Então a gente pode ir diminuindo aqui até ficar do jeito que nos agradar. Aí só ter cuidado aqui para na hora de não deixar um tamanho que ultrapasse, tá? Para a gente criar um efeito bem legal aqui, ó, aqui nos marcadores, ó, eu vou utilizar essa borda colorida, tá? Borda colorida, dá um pouco mais de destaque, fica muito mais fácil da gente ver. Beleza? Estou selecionando aqui, ó, se eu tirar a seleção agora, ele volta as bolinhas ali coloridas, tá? Eu posso diminuir, você pode deixar aqui um pouco do jeito que você se agrada, tá? Mas o importante é que está criando o destaque para aquele aluno selecionado. Beleza? Bom, nosso gráfico aqui já está quase pronto, está faltando alguns detalhes. Tem título e um detalhezinho muito especial, que é os títulos das disciplinas, né? A gente não pode deixar a disciplina aqui como 1, 2 e 3. Não faz sentido nenhum, ninguém vai entender nada. Então, o ideal é que a gente crie algo aqui dentro para a pessoa enxergar e entender rapidamente aquela área que está ali, né? Que corresponde a qual disciplina. E aí é que entra o recurso do Power BI, que eu sempre desprezei e achei que nunca utilizaria. Que recurso é esse? Vou clicar aqui no meu gráfico. Olha só que legal. A gente tem aqui, ó, uma opção de plano de fundo da área. Eu nunca tinha entendido o porquê dessa função. Eu achei que eu nunca utilizaria isso até me deparar com a situação, me veio o estalo, eu fui testar e funcionou perfeitamente. Olha só que legal. Eu fui lá no Figma. Eu tirei um print, quando eu estava criando aqui, eu tirei um print desse meu gráfico aqui e joguei aqui no Figma, tá? Criei aqui no Figma, esse aqui é o gráfico que eu estava testando. Deixa eu diminuir aqui, ó. Eu coloquei aqui um em cima do outro para pegar o tamanho mais ou menos. Criei aqui, ó, botei matemática, português, ciência, joguei aqui pro lado e tal. Aqui eu posso ampliar de boa. Coloquei os nomes aqui, tá? Realmente bem distribuído. Igualmente distribuído aqui, né, o espaçamento entre as palavras, simples desse jeito, uma tarjazinha cinza aqui para dar um pouco de destaque, fundo branco e os nomes das disciplinas, obviamente você tem que corresponder, ou seja, matemática é 1, português é 2, ciência é 3, ok? Então vamos lá, então eu peguei isso aqui, ó, e vou exportar, beleza? Lembrando que eu preciso exportar isso aqui como PNG, tá? Se você exportar como SVG, ele não vai funcionar corretamente. Então, exportar aqui como PNG. Vou voltar lá no Power BI e olha só que legal essa mágica acontecendo. Opa. Pronto. Agora eu venho aqui, ó, clico no meu gráfico. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Clico aqui em procurar. Vou lá em downloads. Aqui, ó. Peguei ele aqui e coloco aqui área de ajuste. Ajuste e transparência. Tem que tirar a transparência. E olha só que legal. Então eu posso modificar ele aqui, ó, mexer para um lado para o outro, que ele não vai perder a proporção. Pô, isso aqui ficou muito massa, né? Fala sério. Deixa eu tirar a seleção aqui, ó. E já fica bem legal. E aí a gente pode, inclusive, remover esse eixo aqui. A gente não precisa mais dos valores do eixo X. Então eu posso desligar aqui. Muito massa, né? Para finalizar, a gente tem agora aqui, ó, títulos e subtítulos. Então no título aqui a gente pode fazer uma pequena customização. Então no título eu vou botar aqui comparação de nota dos alunos. Ok? E aí a gente pode criar um subtítulo aqui para ficar algo bem legal. Eu vou criar uma nova medida aqui, ó. Vou dar o nome de subtítulo com um textozinho bem instrutivo do que o usuário precisa fazer para manipular esse gráfico aqui. Então, nova medida. Vou dar o nome de subtítulo na medida. E aqui eu criei uma variável aqui, ó, que dá a seleção do aluno na tabela auxiliar, né? Então, select value, o nome do aluno da tabela auxiliar. Então, se está filtrado, então ele vai mostrar se existe um filtro ali, né? Se eu cliquei em um aluno, ele vai mostrar notas de o nome do aluno, concatenei aqui, né? Notas de nome do aluno comparadas com todos os outros alunos.
Se ele não tiver nada filtrado, ele vai exibir isso aqui, ó, selecione um aluno para comparação com os demais. Simplesmente isso, ok? Então, criei minha medida, e agora eu vou clicar aqui, ó, vou lá em título novamente, subtítulo, vou aqui no FX e vou procurar aqui subtítulo. Dou um OK e tá feito. Então, ó, não tem nada selecionado, selecione um aluno para comparação com os demais. Vou selecionar aqui um aluno. Notas de André Costas comparadas com os outros alunos. Bem legal, né? Então ficou bem legal, bem intuitivo, bem instrutivo. E aqui a usabilidade do gráfico e a customização, né? Fala sério que realmente é algo bem personalizado, é coisa que chama realmente bastante a atenção, ok? E aí você pode brincar mais um pouquinho, colocar o gráfico aqui um pouco mais, o título um pouco mais escuro para dar um pouco mais de contraste e nós finalizamos aqui. E aí, fala sério, você gostou? Deixa o seu like, não esquece de deixar também o seu feedback aqui embaixo, tá? E eu vou fazer um convite para você, eu vou deixar aqui embaixo um link para você conhecer a plataforma da Experian. Tá simplesmente sensacional, tá? Tem tudo que você precisa para se destacar como um profissional na área de dados, tá? Power BI, estatística, tem Python, tem Excel, tem inúmeros dashboards, inúmeros cases lá que você pode utilizar e aplicar na sua realidade, tá? São diversas áreas, diversas formas de captação, de carregar os dados ali, então tem de tudo. Uma plataforma incrível, com muita tecnologia, gamificação, tem prêmios, tem desafios, tem de tudo. Então, clique aqui no link para você conhecer um pouco mais da plataforma e a gente se vê lá dentro e no próximo vídeo. Falou, um abraço!